Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia, e vou trazer um tema muito legal nessa aula. Vejam só o que temos. Aula de revisão, aula 20, revisão e avaliação. Então, vamos à aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula. Olha só, pessoal, vamos falar de matemática financeira, tá bom? E olha só, quando falamos de matemática financeira, a primeira coisa que nos vem à cabeça, ó, é dinheiro, né? Matemática financeira, nós vamos falar aí de, especialmente, nós vamos estar falando de juros, né? Vamos falar aqui o que acontece aí, né, dentro da matemática financeira, o que é esse tal juros. Vamos abordar isso e vamos revisar com você, porque você já viu um pouco disso ao longo, aliás, você já viu muito disso ao longo das aulas aqui. Tudo bem? Então, vem aqui comigo, bora aqui a nossa primeira cartela. Matemática financeira, conceitos fundamentais da matemática financeira. Bom, pessoal, um dos conceitos fundamentais é o juro, tá bom? Juros. E o que é, né? Definição. Juros são a remuneração pelo uso do dinheiro. Podem ser pagos em empréstimos ou recebido quando você faz investimento. Tá legal? Que fique muito claro, tá bom? Quando você empresta dinheiro, você paga juros, tudo bem? E quando você faz um investimento, né, você recebe o referente aí aos juros. Tá legal? Então vamos continuar porque tem outro tópico importante. Dentro da matemática financeira, pessoal, outro tópico importante é o capital. Definição, é o valor inicial de um investimento ou empréstimo, também chamado de principal, de valor principal. Outro tópico importante, vejam na tela aí. Taxa de juros, representamos aí pela letra I, né? Definição, é o percentual aplicado sobre o capital para calcular os juros. Pode ser expresso ao mês, ao ano, ao dia, né? O que é importante mesmo ser observado é que o tempo e a taxa devem estar na mesma unidade, tá legal? Então, quando a gente falar de cálculo de juros, é importante observar isso. Tudo bem? Continuando aqui, porque tem outro tópico importante, outro tema importante, que é o tempo, dentro dessa cálculo aí da matemática financeira, cálculo dos juros. Definição de tempo, nada mais é do que o período em que o dinheiro fica aplicado ou emprestado. Pode ser medido em dias, meses, anos, né? Em várias unidades aí de medidas. Tudo bem? Sempre que essa unidade tem que ser tempo, medida de tempo, né? E por fim aqui o montante. O que é o montante? Definição, é o valor total ao final de um período. É o todo, é juro mais o capital, tá bom? Incluindo o capital inicial mais os juros, tá legal? A soma disso tudo é o que nós chamamos de montante. Soma capital mais juros, e aí nós vamos ter aí o que nós chamamos de montante. Beleza? E aí, nosso velho amigo conhecido, que é o que nós chamamos aí de juros simples. E aí você deve perguntar, professor, utiliza-se ainda juros simples? Eu nem vejo muito isso ao longo da nossa vida, assim, no dia a dia, né? E aí, meus queridos alunos, eu quero dizer para você que ele ainda é muito utilizado, né? Apesar do que não seja uma modalidade preferencial, né, dos agentes financeiros, que são bancos, né? Por quê? Porque o rendimento do juros simples ele tem um rendimento bem menor do que o rendimento dos juros compostos, tá bom? Sabe um lugar que a gente vê muito ainda o cálculo dos juros simples? É quando a gente vai calcular os juros referente a uma conta de água ou uma conta de energia. Aí eles dizem lá, o juro é 2%, o cálculo é 2% de multa mais 0,15% ao dia. Aí esses juros que é calculado sobre essa modalidade, tipo conta de energia, conta de água, esses juros que eles calculam ali, é o que nós chamamos de juros simples, tá bom? É um dos lugares, como posso dizer, um dos lugares onde ainda se utiliza muito o cálculo dos juros simples.
Talvez seja, né, pela natureza de que, como o valor dele não cresce, os juros não cresce tão rápido, né, talvez seja por isso que ainda o cálculo dos juros referente ao atraso de uma conta de água ou conta de luz ainda é calculado no regime de juros simples. Mas, enfim, vamos à definição aqui clássica de juros simples? Vem aqui comigo. Juros simples, o que são juros simples? Juros simples são a remuneração pelo uso do dinheiro calculado de forma linear. Isso significa que os juros são sempre calculados sobre o valor inicial. E esse valor inicial é exatamente o que nós chamamos de capital. Essa é a grande diferença aí, pessoal, quando se trata de juro simples e juro composto, tá bom? O juro simples sempre vai ser uma referência com base ao valor inicial. Enquanto o juro composto, daqui a pouco você vai ver que é um pouquinho, né, diferente, tá bom? Não muito diferente, mas tem uma situação que a gente precisa ver e revisar aqui. Tá legal? Continuando aqui, falando ainda de juros simples, olha só. Não há juros sobre juros. Observação, nos juros simples não há juros sobre juros. Como ocorre nos juros compostos? O crescimento do montante é constante ao longo do tempo. Pessoal, essa ideia de constante quer dizer que esse crescimento, esse valor é sempre o mesmo. Se no primeiro mês tu tiver uma aplicação e esse rendimento for de R$200 a juros simples, no segundo mês será 200, no terceiro será 200, no quarto mês será 200. Por isso que a gente diz que o crescimento desse montante, ele é um crescimento linear. Tudo bem? Então, vem aqui porque eu vou te mostrar agora como é que calcula juros simples. Olha na tela. Fórmula dos juros simples. Está aí a fórmula. A fórmula para calcular os juros simples é juro é igual ao capital vezes a taxa vezes N. N, professor? Sim, esse N, pessoal, ele vai nos remete a tempo, tá bom? Bom, então, juros, representamos pela letra J, o C, que é o capital, o I é a taxa, e o tempo nós representamos pela letra N, mas não te assusta se tu vê essa mesma fórmula sendo igual a capital vezes a taxa vezes T. Ó. Não vai influenciar em nada, isso é uma maneira da gente escrever. Esse N quer dizer tempo, então alguns autores, em vez de N, eles utilizam T. Tá legal? Bom, agora falei para você, mostrei a fórmula para você relembrar, né? Como calculo os juros simples. Agora eu vou te mostrar uma coisa bem legal que é importante você saber para que possa fazer uma boa avaliação. É importante você saber como se calcula o montante, né? Lembrando que o montante é o valor total ao final do período. É calculado somando o capital inicial aos juros. E aí nós temos aqui uma fórmula mágica, que ela diz que M é igual a C mais J, onde quer dizer que o montante é igual ao capital mais os juros. Vamos aqui, ó, resolver um exemplo agora para a gente aplicar a fórmula dos juros simples, para a gente ver como é que a gente calcula, porque daqui a pouco o professor vai mostrar para você também a questão do juro composto, tá bom? Então, tem um exemplo aqui, ó. Suponha que você emprestou R$1.000, olha só, suponha que está sobrando dinheiro, né? Ou melhor, você emprestou, né? Está faltando dinheiro, perdão. Está faltando dinheiro e aí você emprestou R$1.000 a uma taxa de juros simples de 10% ao ano. Por quanto tempo? Olha só, por 3 anos. Isso aqui é o tempo que nós representamos lá na fórmula pela letra N ou pela letra T. Vamos calcular os juros, certo? E vamos calcular o montante. Vamos por parte, porque para calcular os juros, você já sabe. Tem aqui, ó, para calcular os juros, basta você usar uma dessas condições aqui. Vamos marcar aqui a principal, né? Deixa você usar essa fórmula, que o juro é igual ao capital multiplicado pela taxa vezes o tempo, que no caso aqui representamos pela letra I. Então, vamos lá na nossa questão. Ó. Os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. É importante, pessoal, lembrar que essa taxa ela pode ser escrita na forma de fração ou preferencialmente na forma decimal, tá bom? Lembrando que 10%, só para lembrar, o 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100. Opa, tá meio estranho esse 10 aqui de cima, né?
é a mesma coisa que 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,1. 10 sobre 100 é a mesma coisa que 1/10. E aí, bora aplicar aqui na fórmula? Juro igual capital. Quanto é o capital? R$1.000. Vamos multiplicar pela taxa. Pessoal, eu posso usar na forma decimal, mas posso usar também na forma de fração, tá bom? Vamos usar na forma de fração, mas depois eu vou te mostrar uma situação aqui bem legal, que ajuda muito usar vamos usar na forma decimal, mas eu vou te mostrar na forma de fração que ajuda muito na hora de fazer o cálculo. Então, fica 1.000 vezes 0,1 vezes 3. Perceba que a taxa está em ano, tá bom? A taxa está em ano e o tempo também. Senão eu teria que fazer um ajuste aí, mas no nosso caso, não precisa. Então, fazendo esse cálculo, pessoal, o juro é igual 1.000 vezes 0,1, pessoal, é igual a 100 vezes 3. Então, a gente finaliza aqui dizendo que os juros é igual a 300. Estamos não tratando de dinheiro, vou colocar aqui o símbolo do dinheiro, tá bom? Então, R$300. Aí você diz assim, mas professor, eu tenho dúvida, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu vou fazer essa multiplicação por 0,1, porque se eu tiver que multiplicar, eu posso armar essa multiplicação e depois multiplicar tudo. Isso vai dar um trabalho, vai dar uma canseira danada, né? Apesar do que a gente sabe, né? Você pode dizer, eu sei como é que faz, mas pode dar uma canseira danada para a gente chegar na resposta. Aí, pessoal, vou te mostrar bem aqui uma situação que tu poderia usar na forma de fração, certo? Olha como ficaria se usasse na forma de fração. Você ficaria aqui, ó, que o juro é igual a 1.000 vezes, quanto é a taxa? 10%. É 10 sobre 100. 10 sobre 100. Multiplicado pelo tempo. Quanto é o tempo? O tempo é 3. Então, olha só. Juro igual. Olha o que a gente vai fazer, pessoal, para facilitar o cálculo. Ó. Simplifica esse zero com esse. Ó. E agora, ó, simplifica esse outro zero com esse. O que é que sobrou? Sobrou 100 vezes 3. E aí, 100 vezes 3, você já sabe que é 300. Olha como fica mais fácil para resolver. Tá legal? Mas a questão pedia para a gente um pouco mais do que isso, né? A questão pedia que a gente determinasse o montante, certo? Aqui, ó, o montante. Então, para determinar o montante é juro mais o capital. Então, vem aqui comigo. O montante é igual a juro mais o capital. O montante é igual. Quanto é o juro? 300, a gente já sabe. Está aqui em dinheiro, tá bom? 0,00. Quanto é o capital? É R$1.000. Dito isto, fechamos aqui que o montante é igual a R$1.300. Beleza? Porque o montante é só a gente somar o juro mais o capital inicial. Certo? Beleza? Bom, tem outra situação que eu ainda vou mostrar para você. A situação que vai envolver juro composto. Aí você, professor, mas eu não lembro que é juro composto, ó. Então, é por isso que o professor está aqui. Eu vou te mostrar agora a definição. Na tela aí, olha só, vou te mostrar a definição aí de juros compostos. Juros compostos. O que são juros compostos? Os juros compostos são a aplicação de juros sobre o valor inicial, o capital, e sobre os juros que vão sendo acumulados período a período. Esse sistema é amplamente utilizado em investimentos, empréstimos e financiamentos, pois gera um crescimento mais acelerado do dinheiro ao longo do tempo. Então, como que calcula? Vou te mostrar agora. Vem aqui. Como funciona os juros compostos? Como a gente calcula, né? Pessoal, a fórmula para calcular está aí na tela. A fórmula básica para calcular o montante em um investimento com juros compostos é montante igual ao capital vezes 1 mais I vezes elevado ao tempo. Lembrando que o I que está lá na fórmula, esse I nos remete ao capital. Perdão, pessoal. O I nos remete à taxa, certo? I é a taxa. Temos aqui a fórmula, o montante é igual ao capital, tá bom? Capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo, tudo bem? Lembrando que o tempo
e a taxa precisa estar na mesma unidade, certo? E aí, para resolvermos essa questão, para te mostrar um exemplo aqui sobre juros compostos, nós vamos usar aquela mesma ideia que nós resolvemos para juros simples, tá bom? Onde nós tínhamos um capital de R$1.000, tá legal? A taxa é 10% e o tempo é 3 anos. E você vai ver aí como que fica aí, né? Quanto que vai ser o valor desse montante aí, tratando aí de juros compostos, certo? Então, bora aqui para nosso exemplo. Vamos retomar aquela mesma ideia, né? Onde nós imaginamos. Vou voltar lá na cartela do enunciado, tá bom? Vamos lá rapidinho. Lá no enunciado, só te mostrar para gente. Suponha que você faz um empréstimo de R$1.000 a uma taxa de juros sim, de 10%, só que agora a gente vai fazer sendo a ideia de juros compostos, tá legal? Uma ideia de 10% ao ano por 3 anos. E a gente descobriu que nessa condição o juro é igual a 300 e o capital é 1.300. Melhor, o montante é igual a 1.300, tá legal? Então, para essa mesma ideia, né, só vamos agora pensar sendo juros compostos. Então, observa só, o capital, você vai reescrever aqui só para a gente não perder os valores. O capital é R$1.000, certo? A taxa, que pela letra T, é igual a 10%. Lembrando que a taxa é ao ano e o tempo. Opa, perdão, pessoal, taxa é aí, né? Para com isso, professor. Você vai apagar aqui, porque taxa a gente representa pela letra I e o tempo pela letra T, né? E o tempo, então, igual a 3 anos. Beleza? Só que agora a gente vai calcular esse montante. Quanto seria um montante de R$1.000 a 10%, só que agora no regime de juros compostos. E aí, pessoal, esse montante, ó, a gente vai fazer aqui o montante, vou aplicar a fórmula, é igual ao capital vezes 1 mais I, que é 1 mais a taxa, elevado ao tempo. Certo? E a gente vai aplicar esta fórmula para poder determinarmos aí esse valor. Certo? Bom, para facilitar o cálculo, pessoal, o professor vai trazer essa fórmula bem para cá, tá bom? Para a gente ter mais espaço. Vou repetir aqui, montante igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. E a gente vai calcular aqui esse montante, tá bom? O capital a gente já sabe, o capital é R$1.000. Multiplica 1. Agora essa taxa, pessoal, é bem interessante que ela fique em decimal, tá bom? Então a gente vai colocar aqui 1, a taxa é 10%, então 1,1, certo? Elevado ao tempo. Quanto é o tempo da aplicação? É 3. Montante igual a R$1.000 vezes 1,1. Atenção, fazendo essa soma aqui, ó, 1 mais 0,1 é igual a 1,1. 1,1 elevado ao expoente 3. Muito cuidado, porque nós temos uma multiplicação e nós temos aqui uma potenciação. Tá legal? Então, sempre nós vamos dar preferência a essa potenciação, tudo bem? Então, fazendo o cálculo, nós vamos ter. Você vai apagar bem aqui, você colocou um 0 a mais aqui, pessoal. É 1.000 vezes 1 mais 0,1. 1,1 ao cubo. Então, montante igual R$1.000 vezes 1,1 elevado ao cubo. Quanto é que é 1,1 elevado ao cubo? 1,1 elevado ao expoente 3. 1,331. 1,331. E aí, realizando essa multiplicação, 1.000 vezes 1,31, multiplicar por 1.000, bastava andar com essa vírgula 3 casas para a direita, então nós vamos ter aqui 1.331, e eu vou colocar aqui o 00 para sabermos que estamos lidando com dinheiro. Perceba que o montante aí, a juros compostos, seria um valor de R$1.331, enquanto no regime de juros simples, né, nós tivemos um valor de R$
R$ 300. Isso quer dizer, só para fechar nossa aula, de juros simples é um crescimento linear, ele cresce mais devagar, né? Cresce menos do que se tiver um investimento aí a juros compostos. Tudo bem? Era isso que eu tinha para trazer para você nessa revisão. Espero que vocês tenham gostado da aula e vou aguardar vocês em um próximo momento.